Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos iniciar mais um dia, né? E a aula de hoje vai ser toda de correção de atividade. A gente vai fazer a correção da atividade da aula passada e depois eu vou resolver um exemplo com vocês. E depois eu vou fazer o encaminhamento da atividade de hoje, tá certo? Pessoal, perguntem, tirem as dúvidas, tá? É uma aula normal, tá bom? Então, nós vamos começar, né, com as questões da página 199. Vamos começar com a questão número 6. Diz o seguinte: considere o segmento AC e determine a razão entre as medidas dos segmentos. Gente, o item A diz assim: a razão, ele está perguntando o que é a razão, qual a razão entre esses dois segmentos. Qual o segmento que ele está perguntando? O segmento AB. Aí você vai lá e procura qual é o segmento AB, que é 4 centímetros, né? E o segmento BC, que é quanto? 6 centímetros. Então, bora fazer. Se eu fizer essa razão, gente, eu vou ver que eu tenho 4 dividido por 6, né? Ou seja, 4 sobre 6. Gente, eu posso deixar assim? Posso, mas não é o correto. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que simplificar, certo? Que é simplificar? É eu dividir por cima e por baixo por um número. Nesse caso aqui, qual é o número que dá para me dividir? O número 2. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Se eu dividir em cima por 2, vai me dar quanto? 4 dividido por 2 vai dar igual a 2. E se eu dividir embaixo, 6 dividido por 2 vai dar igual a 3. Então, a minha fração fica 2/3. O item B, gente, ele pergunta qual é a razão, né, entre o segmento AB e o segmento AC. A gente vai fazer de maneira igual. Quanto que vale o segmento AB? 4. E quanto que vale o segmento AC? Né? Eu vou somar o 4 mais o 6, que vai me dar 10, né? Então, fica 4 sobre 10. Gente, 4 sobre 10 eu também posso simplificar por 2, né? Se eu simplificar em cima por 2, vai ficar 4 dividido por 2 vai dar 2. E embaixo vai me dar 5, né? Porque 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, a minha resposta é 4 sobre 5. O item C, ele pergunta qual é a razão entre o segmento BC que vale 6, e o segmento AC, que a gente já viu que vale 10. Então, vai ficar 6 sobre 10, né? Então, mais uma vez, a gente sabe que dá para simplificar, né? De novo, pelo número 2. Se eu divido 6 por 2, dá 3. E se eu divido 10 por 2, dá 5. Então, minha resposta dá 3/5. E a última questão, né? O último item, ele pede a razão entre o BC e o AB, né? Quanto vale o BC? 6. E quanto vale o AB? 4. Então, a razão vai ficar 6 sobre 4. De novo, eu posso dividir por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a minha razão vai ser 3 sobre 2. A sétima questão diz assim, ó: uma latinha de refrigerante tem capacidade de 350 ml e uma garrafa de 2 litros. Determine a razão entre a capacidade dessa latinha e a capacidade dessa garrafa. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse assunto, né, é que para a gente poder fazer a razão desses dois números, a gente primeiro tem que transformar eles para a mesma unidade. Uma está em litro e o outro está em ml, então não dá certo, eu tenho que transformar os dois para ml, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? 2 litros equivalem a 2.000 ml. Agora sim eu posso fazer a razão, que vai ficar 350 ml dividido para 2.000 ml, certo? Eu tô vendo, gente, que eu consigo dividir em cima e embaixo por 10. Vou fazer isso. 350 dividido por 10 vai dar 35. E 2.000 dividido por 10 vai dar 200. Agora eu tenho 35 e tenho 200. Gente, eu posso deixar assim? Não, porque ainda tem como eu simplificar. Por qual número? Pelo número 5, né? Eu posso dividir pelo número 5, tanto o 35 quanto o 200. 35 dividido por 5 dá 7. 200 dividido por 5 vai dar igual a 40. Então, depois do 7 e 40,
né? Eu não consigo mais simplificar. Não tem nenhum número que eu consiga dividir o 7 e o 40 ao mesmo tempo. Então, essa fração já se tornou uma fração irredutível. Aí eu paro, tá bom? Vou para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: considerando o triângulo como unidade de medida de área e a figura abaixo, determine a razão entre as áreas. O item A diz o seguinte: da parte laranja e da parte azul. Para isso a gente tem que contar quantos triângulozinhos laranja tem aí. Se você contar, você vai ver que tem 8 triângulos laranja e tem 7 triângulos azuis. Então, a razão entre a parte laranja e a parte azul é 8 sobre 7. O item B pergunta, ó, a parte azul e da parte laranja. É só o contrário, né? Agora ele está perguntando primeiro da azul, depois da laranja. Na azul tem 7, na laranja tem 8. Então, a razão é 7 sobre 8. E o item C pergunta da parte azul e da figura, ou seja, da parte azul e de toda a figura. A parte azul possui 7 e toda a figura possui 15, né? Então, a razão vai ser 7 sobre 15. Agora, gente, vamos para a questão número 9. A última questão diz o seguinte: observe os anúncios abaixo. Aí tem 2 molhos de tomate diferentes, né? De 2 marcas diferentes. Tem o A e tem o B. Ele pergunta no item A, ó, qual é a razão entre o preço do molho de tomate da marca A e o preço do molho de tomate da marca B. O preço do molho de tomate A é R$ 2,40, né? E o preço do molho de tomate B é R$ 5,00. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é tirar essa vírgula daí, desse 2,40. Porque fica muito difícil da gente trabalhar com vírgula quando está tratando de razão. Então, gente, ó, vamos tirar essa vírgula daí. Para tirar essa vírgula daí, eu tenho que multiplicar esse 2,40 por 100. Porque se eu multiplicar por 100, vai dar 240, né? E se eu multipliquei por 100 em cima, eu tenho que multiplicar por 100 embaixo também. Vai ficar 5 vezes 100, que vai dar 500. Então, a minha razão se tornou o quê? 240 dividido por 500. Agora que ela ficou bonitinha, sem vírgula, eu vou simplificar essa razão, tá? Vou começar olhando por que dá para me simplificar. Já tô vendo que tem um 0 em cima e um 0 embaixo, então já sei que dá para me dividir os dois por 10. Bora lá. 240 dividido por 10 dá 24 e 500 dividido por 10 dá 50. Será que já se tornou uma fração irredutível? Ainda não, né? Porque o 24 e o 50 eu ainda consigo dividir pelo número 2. Então, eu vou dividir agora por 2, tanto em cima quanto embaixo. 24 dividido por 2 vai dar 12 e 50 dividido por 2 vai dar 25, né? Então, agora sim, não tem mais nenhum número que eu consiga dividir tanto em cima quanto embaixo. Agora, o item B dessa questão pergunta qual é a razão entre a massa do molho de tomate da marca A e a massa do molho de tomate da marca B. Agora, eu não estou fazendo mais com os preços, estou falando com a massa. A massa do A é 200 e a massa do B é 450. Então, a minha razão vai ser 200 sobre 450. Já estou vendo aí, tem 0 no final de um e do outro. Eu já sei, então, que vai dar para mim dividir por 10, tanto 200 quanto 450. Então, eu vou dividir, ó. 200 dividido por 10 vai dar 20, 450 dividido por 10 vai dar 45. Agora, gente, eu posso ver que o 20 e o 45 ainda dá para me dividir. Por qual número? Pelo número 5. Tanto o 20 quanto o 45 dá para me dividir por 5. Que vai dar quanto? 20 dividido por 5 dá 4 e 45 dividido por 5 vai dar 9. Pronto, agora eu cheguei numa fração irredutível, 4 sobre 9. Agora a gente vai para o item C, que ele pergunta qual é a massa de 9 caixas de molho da marca A e qual o preço delas. Pronto, agora a gente tem que olhar qual é a massa de uma e multiplicar por 9, só isso. A massa de uma caixinha é 200, então se eu multiplicar por 9 vai dar 1.800 gramas. E o preço de uma caixinha é R$ 2,40. Se eu multiplicar por 9, eu vou obter R$ 21,60. Agora ele pergunta no item D, qual é a massa de 4 caixas do molho da marca B e qual é o preço delas? Eu vou pegar e multiplicar
4 vezes 450 vai dar 1.800, né? E vou multiplicar também 4 vezes 5, que é o preço, vai dar R$20, tá? E o item é, pergunta se é mais vantajoso comprar a marca A ou a marca B. Se a gente, depois de ver os cálculos, a gente vê que é mais vantajoso comprar a marca B, porque a gente paga um preço mais barato pela mesma quantidade de gramas. Agora, pessoal, eu deixo esse espaço para vocês mandarem as dúvidas de vocês no privado, dessas questões, o que foi que vocês não entenderam.